Vamos lá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou gravar usando aqui o Meet, porque meu programa desatualizou, não estou conseguindo gravar. Tá? Pronto, vamos lá, né? A gente vai hoje fazer uma revisão. Na próxima semana a gente tem as avaliações bimestrais. Então, vou dar algumas dicas aqui para ajudar vocês na prova, né? O conteúdo da prova, pessoal, vai ser aquele finalzinho de calorimetria, pegando só aquela parte de calor sensível e calor latente, e dilatação, certo? Dilatação tanto dos sólidos como dos líquidos. Então, vai ser esses dois tópicos, né, dos conteúdos que a gente viu no segundo bimestre. Então, vamos fazer uma pequena revisão hoje. A prova está mais conceitual, certo? Então, você não vai precisar fazer muita conta. Eu acho que tem 3 ou 4 questões de contas, as outras são conceituais, né? Explorando os conceitos que você realmente entendeu a física, né? Do conteúdo abordado e não somente como obter um cálculo, a fazer uma conta, certo? Então, vai ser mais conceitual do que precisar fazer cálculo. Então, só relembrando, né, durante um aquecimento ou resfriamento de uma porção da matéria, a gente tem dois tipos de calores, não? A gente tem um calor que é usado apenas para mudar a temperatura da sua porção de matéria, do seu corpo, tá? Que é chamado de calor sensível. Aqui tem um calor sensível e tenho o calor latente. O calor sensível, ele vai mudar a temperatura do corpo sem alterar estado, não tem uma mudança de estado, apenas uma variação de temperatura. Aqui não, no calor latente, essa temperatura, durante o processo, ela permanece a mesma, e todo este calor é usado para fazer a transição de um estado para outro. Então, eu tenho aqui uma mudança de estado, certo? Essa é a diferença entre calor sensível e calor latente. Como é que eu obtenho o calor sensível de um material? O calor sensível é o produto da massa, o calor específico, né? Cada material ele tem um calor específico, característico, vezes a variação de temperatura. E o calor latente é simplesmente multiplicar a massa pelo calor daquela transformação, que a gente chama de calor latente. Então, na fusão, eu vou ter uma determinada quantidade de calor, na vaporização, outra determinada quantidade de calor, que vai ser específico daquele tipo de transformação, daquele tipo de mudança de fase. Então, cada material vai ter uma quantidade de calor necessária para fazer essa mudança de um estado para outro, tá? Que a gente chama de calor latente. Então, especificando mais claro aqui, né? Este meu que é o calor. No caso aqui, sensível, vou colocar um S aqui para diferenciar. O M é a massa. Czinho é o calor específico daquela substância, da matéria. Este delta θ, né, a variação de temperatura. E o L é o calor latente, característico de cada transformação de cada material.
Tá? Então, essas são as expressões de como encontrar o calor sensível e o calor latente em cada material. Então, se ligue aqui, né, pessoal? Calor sensível, mudança de temperatura, é a palavra-chave, né? Enquanto o calor latente muda o estado da matéria. Acontece uma transição, uma mudança de estado. Então, são só esses dois pontos, né, de calorimetria. E o último assunto que a gente estudou, que foi dilatação. A gente viu que tudo que existe na natureza, quando é submetido a uma variação de temperatura, ele pode expandir, né, pode aumentar de tamanho, aumentar suas dimensões, ou ele pode contrair, tá? Se houver aí uma diminuição da temperatura. Então, a gente chama essa expansão ou essa contração de dilatação térmica. Dilatação térmica. Do que depende essa dilatação térmica? A dilatação térmica ela depende de 3 fatores. Né? Primeiro, o tipo de material. Tipo do material. Todo material ele vai dilatar de maneira diferente. Então, se eu tenho materiais idênticos, né, de mesmo tamanho, da mesma forma geométrica, mas de material distintos, diferentes, mesmo eu colocando esses dois materiais sobre a mesma variação de temperatura, eu vou ter aí uma dilatação diferente, porque ela vai depender do tipo de material. E essa informação ela está embutida no que a gente chama de coeficiente de dilatação. Todo material ele tem um coeficiente de dilatação. Este coeficiente ele pode ser linear, superficial ou volumétrico. Tá? Coeficiente de dilatação linear é quando eu estou considerando apenas uma dimensão, só o comprimento. Esse coeficiente é simbolizado pela letra alfa. Eu posso ter o coeficiente superficial, tem uma superfície, né, uma área. Esse coeficiente é denominado pela letra beta. E se ele não me dá esse coeficiente diretamente, eu posso obter ele a partir do alfa. É só multiplicar o alfa por 2. Então, o coeficiente superficial é 2 vezes o alfa. Pronto. E por último, quando eu tenho 3 dimensões, eu tenho um volume, coeficiente de dilatação volumétrico, que é simbolizado pela letra grega gama. Mas se ele não me der o coeficiente volumétrico, eu posso obter ele a partir do linear, multiplicando por 3. Eu tenho 3 dimensões, vai ser 3 vezes o linear. Tá? O segundo fator que influencia na dilatação térmica é o tamanho inicial do objeto. Tá? O tamanho inicial. Ou seja, se eu pegar um objeto de um material qualquer, cobre, por exemplo, ou ferro, pego uma porção de 1 metro e uma porção de 1000 metros, né, 1 quilômetro. Vai ter a mesma variação de temperatura, eu vejo que é mais fácil observar esse fenômeno de dilatação térmica quando o material é maior. Tá? Então, este tamanho inicial também vai facilitar essa visão do efeito de dilatação. Quanto maior o tamanho inicial, maior vai ser a dilatação sofrida por aquele objeto. Tá? Tamanho inicial, no caso eu posso ter um comprimento, que eu chamo de L0, uma área inicial, né? Ou um volume inicial, dependendo aí do tipo de dilatação. Alguém quer perguntar aí?
E, por último, o terceiro fator a considerar é a variação de temperatura. Variação de temperatura. Quando eu tenho um aumento de temperatura, o objeto vai acompanhar e vai aumentar as suas dimensões. É diretamente proporcional, certo? Então, quando eu aumento a temperatura, o objeto aumenta de tamanho. Se eu tenho aqui uma variação positiva, eu vou ter uma expansão, ou uma dilatação também positiva. Se eu tenho o contrário, né, eu tenho uma diminuição da temperatura, o objeto também vai acompanhar e vai ter uma diminuição das suas dimensões. Uma diminuição do comprimento, uma diminuição no volume, ou uma diminuição aí na sua superfície, né, dependendo do tipo de dilatação daquele objeto. Então, estes são os três fatores, né, que influenciam: o tipo do material, o tamanho inicial e a variação de temperatura. E se eu multiplicar esses três fatores, eu tenho a dilatação, né, pretendida. Se eu quero uma dilatação linear, essa dilatação, que eu chamo de variação daquela dimensão, né, no caso linear um comprimento, é só multiplicar esses três fatores: o coeficiente, o comprimento inicial e a variação de temperatura. O que vai mudar no caso de uma área? No caso de uma área, eu só vou trocar a dimensão aqui. No caso de um comprimento, eu vou ter uma área. O coeficiente vai ser o beta, que é 2 vezes o alfa. Eu tenho uma área inicial e a variação de temperatura. O que muda é só as dimensões aqui do corpo, né? Mas o modo de encontrar é a mesma coisa: multiplicar os três fatores que influenciam na dilatação. No caso da volumétrica, coeficiente volumétrico, o volume inicial e a variação de temperatura. Se ele não der diretamente o coeficiente volumétrico, é só multiplicar o linear por 3, não? Você encontra o coeficiente volumétrico. Isso daqui é no caso do sólido. O que é que muda uma dilatação de um líquido? Uma dilatação em líquidos, eu vou ter simplesmente uma dilatação volumétrica. Eu não posso ter uma dilatação linear no líquido, nem uma dilatação superficial. Eu tenho que considerar o volume do líquido, já que o líquido ele não tem uma forma definida. Ele só tem um volume definido. Então, a forma que um líquido vai aparentar para a gente é a forma do recipiente onde eu coloco este líquido. Certo? Então, surge aí um primeiro problema, né? Eu tenho que colocar o líquido dentro de um recipiente. Certo? Então, para líquidos, eu vou ter eu vou ter só dilatação volumétrica, então eu vou usar a expressão de dilatação volumétrica. Porém, como eu tenho que colocar ele dentro de um recipiente, eu não posso esquecer que esse recipiente ele também dilata. Esse recipiente também dilata. Então, eu vou ter uma dilatação no próprio recipiente. Tá? Eu vou ter uma dilatação no próprio recipiente. O recipiente aqui vai dilatar. O líquido que está dentro dele vai dilatar também. Só que a gente viu, vamos supor que isso daqui está completamente cheio, né, de líquido. A gente viu que os coeficientes de dilatação de um líquido são maiores do que os coeficientes de dilatação de um sólido. Isso quer dizer que, em comparação,
se eu for comparar a dilatação de um líquido com a dilatação de um material sólido, não, o líquido ele vai ter uma expansão maior, justamente porque suas moléculas elas não estão fortemente ligadas como em um sólido, né? Então, ela tende a ter essa dilatação maior do que no líquido. Então, se eu aqueço esses dois materiais simultaneamente, tanto o recipiente como o líquido vão ter uma dilatação, tá? Então, quando este líquido, o que dilatar mais do que o recipiente, ele vai transbordar. Se eu pudesse juntar essa parte aqui, que transborda em um recipiente menor, eu tenho essa porção de líquido que dilatou a mais do que o recipiente. Essa porção que extravasou aqui eu chamo de uma dilatação aparente, porque ela não representa toda a expansão do líquido, já que parte dessa expansão do líquido foi ocupar o local vazio aqui que foi gerado pela expansão do recipiente, certo? Então, eu tenho uma dilatação do recipiente, eu tenho uma dilatação aparente. E qual seria a dilatação real aqui? A dilatação seria dada se o líquido fosse analisado individualmente, né, sem a necessidade de colocar dentro de um recipiente. É só somar essas duas parcelas, né? Vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Mas se eu pudesse analisar só o líquido sem o recipiente, ele ia obedecer essa mesma regra dos sólidos, tá? Então, multiplicar aqueles três fatores. Perguntas até aqui, pessoal? Dúvidas? O que as questões conceituais vão explorar, pessoal? As questões conceituais vão explorar a aplicação, né? Então, a gente falou vários tipos de aplicações aqui, destes dois tópicos abordados. Por exemplo, não sei se vocês viram recentemente, estava rolando aí um vídeo nas redes sociais, de uma pessoa que apagava, né, uma churrasqueira, estava ali com carvão em brasa, né, colocando água dentro de um saco plástico, colocava esse saco plástico em cima do carvão em brasa, conseguia apagar sem que aquele saco plástico fosse danificado, né, queimado. Vocês viram este vídeo rolando? Professor, esse vídeo em si eu não vi, mas eu vi outro de um homem que ele estava com a mão desprotegida, sim, a mão sem nenhuma luva, sem nada, ele ia lá no metal quente, em alumínio líquido, no ponto mais alto do alumínio líquido, onde ele fica líquido, né, no ponto mais alto de derretimento do alumínio, onde ele já está quase em ebulição. Ele ia lá e tacava a mão nua, sem nada, no alumínio assim, bem rapidão, e não queimava a mão. Ele fez isso umas 5 vezes, não queimava a mão, e depois voltava. Aí eu fui dando uma pesquisada de por que isso acontecia. Acabei descobrindo que isso aí é porque isso se chama efeito Frostburn. É um efeito que acontece na física quando você pega o alumínio, por exemplo, ou qualquer outro metal derretido no máximo ponto, já quase em ebulição, ele tem uma fina película de ar que protege ele da sua pele. Não é recomendável que você faça isso, porque não é qualquer um que consegue tacar a mão no alumínio e tirar ela totalmente ilesa. Mas, assim, é até interessante saber isso, porque já foi comprovado que pegaram uma vez o ferro bem quentão e colocaram ele na água. Ele não solidificava, ele não esfriava por causa da película de Frostburn. Porém, isso é uma película de ar muito fina. Não é recomendado ninguém fazer isso. Então, tem muitas coisas que a gente vê e acha que é mentira,
né, pessoal? Acha que é fake news, mas não é, certo? Essa questão que o Júlio estava comentando não é uma fake news, né? E no caso desse vídeo que rolou aí umas semanas atrás, também é verdadeiro. Assim como o alumínio, né, o Júlio falou o efeito, a água, né, a água ela tem um alto valor de calor para sofrer essa mudança de estado para líquido para vapor, né? Calor latente de vaporização, certo? Então, quando ela entra, eu coloco a água num saco plástico e coloco ela em cima de carvão em brasa, por que ele não vai queimar a sacola, né? Ele vai vazar toda a água ali e ocorre um efeito completamente inesperado, né? A sacola, não, o saco plástico não queima e o carvão em brasa vai apagar. Como a água ela tem esse alto, né, valor do calor latente de fusão, ela vai pegar e vai sugar, né, aquele calor para si, né, não deixando aquele calor ali para o material plástico, né, ela vai absorver rapidamente aquele calor. Então, é por isso que o plástico não chega a queimar e aquela retenção de calor faz com que o carvão em brasa apague, certo? Então, não é um fake, é um fenômeno físico mesmo. Né? Vocês já devem aí, por exemplo, quando está passando roupa, né? Molhar o dedo e tocar no ferro para ver se já está quente, né? Você toca rapidamente, como no exemplo que o Júlio falou, e não vai se queimar. Não sei que você taque o dedo lá e fique, né? Aí é outra história. Se você molhar o dedo, tocar no ferro, rapidamente tirar, você não vai sentir, porque a água que está no seu dedo não vai deixar o calor ser transferido para a sua pele, né? Ela vai reter aquele calor na água, certo? Então, é a física aí no nosso dia a dia. Eu falei também no caso dos dentes, né? As restaurações antigamente eram feitas com material basicamente constituído de prata, né? Hoje a gente já tem materiais que têm um coeficiente de dilatação bem próximo do natural, dos nossos dentes. Mas antigamente era basicamente um metal que eles colocavam lá nas restaurações, né? E as pessoas iam bebendo água quente e água fria. Esses materiais, como tinham essa diferença do coeficiente de dilatação, eles acabavam dilatando de maneira, né, distintas. Com o passar do tempo, essas restaurações iam caindo. Certo? Então, hoje não. Hoje a gente tem materiais que dilatam próximo, né, ao natural dos nossos dentes. Então, a gente não tem tanto esses efeitos de cair as restaurações que os dentistas fazem, né? Mas antigamente era bem comum. E os meninos aí da Eletron, não sei se já viram, tem alguns dispositivos que são chamadas de ligas bimetálicas. São como se eu colocasse dois materiais colados diferentes, um dilata mais do que o outro e passa corrente elétrica, são condutores. O senhor quer um exemplo? Tem ligas de níquel e cobre, por exemplo. Níquel e cobre. Geralmente o níquel é muito usado nessas ligas. Tipo, por exemplo, o latão. O latão, ele é uma liga metálica. Tipo, muita gente pensa que latão é apenas um metal. Não, latão é uma liga metálica, se não me engano, de níquel e... acho que é cobalto e níquel, sei lá. Pronto, níquel e cobre, né? O Júlio falou aí. Então, eu posso criar um dispositivo como se fosse um interruptor no circuito. Né? Então, a gente sabe que quando uma corrente passa por um material condutor, ele vai aquecer. Ele aquece, tudo que aquece dilata. Como esses dois materiais colocados, um colado no outro, vão dilatar de forma diferente,
o que, que vai acontecer? Quando chegar a um determinado valor de temperatura, um vai entortar, né, em direção ao outro, como se fosse um interruptor de uma lâmpada, né? Ele vai entortar em direção àquele que dilatou menos, né? Que dilatou menos, ele tipo faz uma circunferência, né? A gente viu, se eu colocar duas esferas de raios diferentes, aqui tem raio menor, ela sempre fica na parte interna. Tá? Então, o material vai entortar no sentido daquele que dilatou menos. E este dilatou menos e dilatou mais, pessoal, se liguem que pode ser tanto para o caso positivo como para o caso negativo. Quem tem o maior coeficiente sempre vai dilatar mais, certo? Ou para o caso positivo, por exemplo, eu aqueço duas barras de mesmo comprimento, aquela que tem o maior coeficiente vai expandir mais. Mas se eu pego esses dois mesmos materiais e submetam a uma diminuição de temperatura, aquele que tem o maior coeficiente também vai ter a maior contração. Então, serve tanto para o caso positivo quanto para o caso negativo. Certo? Então, vamos fazer agora alguns exemplos. Né? Só outra curiosidade, pessoal, que a gente também, acho que a maioria de vocês já observou, né? Refrigerantes e cerveja. Vamos supor que nenhum de vocês bebam ainda, né? Mas você já deve ter pegado um refrigerante e ele congelou do nada, assim. Você pegou no meio ali da garrafa, quando você foi abrir, ele congelou do nada. Já observaram isso? Ou cerveja, né? Você vai pegar uma cerveja para um parente lá, pega no meio lá da garrafa, e assim quando você abre aquela cerveja, congela do nada. Por que que isso acontece? Alguém tem alguma ideia? Será que é porque na hora que a cerveja está meio que gelada, né? Na hora que ela entra em contato com o ar, com a atmosfera, ela, pum, tem uma reação em cadeia, uma reação instantânea? Ou é porque ela conservou, ou é porque ela está com ausência de calor e conservou essa ausência? O que o senhor me diz? As minhas teorias, algumas delas estão próximas de certa ou todas estão erradas? Mais ou menos. Se você pegasse, por exemplo, na cerveja pelo gargalo, a mesma cerveja que você pegou e congelou, se você pegou no meio e congelou, se você pegasse no gargalo, isso não aconteceria quando você abrisse a cerveja. Então, não tem aí uma grande influência do meio externo, né? É mais pelo modo que você pegou ali no recipiente. A gente viu que a água ela tem um ponto de fusão, ponto que aquele líquido vai virar sólido, né? Vai congelar. Mas uma cerveja, um refrigerante, no processo de fabricação, eles colocam ali gás, né? Então, isso faz com que a gente tenha temperaturas abaixo de zero para esses materiais, para esses líquidos, sem que ele esteja aí no estado sólido. A maior parte é a água, né? Mas eu consigo chegar a uma temperatura menor do que zero, sem congelar o refrigerante ou sem congelar a cerveja. Só que esse sistema ele é muito instável, certo? Eu posso, de alguma maneira, causar ali uma perturbação quando eu troco o calor, né? Quando eu pego ali no meio da garrafa, eu vou trocar calor e aquele gás ele vai tender a escapar do líquido, tá? Então, você causa essa instabilidade, você está aumentando a temperatura daquele sistema e ele vai ali sair
Quando este gás é liberado, ele libera calor, ele vai aumentar a temperatura até chegar no zero, né? Que é onde a água congela. E quando você abre a garrafa, você tem este processo de fusão instantâneo. Você perturbou o sistema, liberando aquele gás, levando ali aquele sistema para 0 grau, onde a água congela, né, tendo aquele efeito de congelamento instantâneo, tanto em refrigerante como em cerveja, né? Isso acontece devido a essa perturbação que você gera ao trocar calor da sua mão com o sistema, com o recipiente. Quando você pega pelo gargalo, pela extremidade da cerveja, você não tem toda essa área de contato para trocar calor. Então, você não perturba o sistema de maneira tão brusca, né? Então, por isso que ela não vai congelar. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais, esse processo se chama de sobrefusão. Então, vamos lá. Vou fazer algumas questões parecidas com o que vão cair na prova. Para a gente ter uma ideia aqui, né? Só para a gente relembrar mais a aplicação desses conceitos. Primeira questão, ó. Eu tenho aquele gráfico que a gente viu, né? De um processo de transição de frases. Então, aqui eu tenho uma temperatura abaixo de zero, então este T0 aqui vai ser um valor negativo. E é a água, né? Então, eu sei que abaixo de zero, para a água, esse estado aqui é o estado sólido. Em 0 graus, né? Em 0 graus, eu sei que a água sofre o processo de fusão ou de solidificação, né? Dependendo se eu estou aumentando ou diminuindo a temperatura. Então, aqui eu tenho um processo de sólido para líquido. E isso vai acontecer numa temperatura específica. No caso da fusão, ocorre em 0 graus. E a temperatura só vai voltar a subir, no caso de um material de substância pura, né? Ela vai acontecer sempre a mesma temperatura e só vai voltar a subir quando toda aquela porção de matéria tiver virado líquido. Então, aqui eu tenho a substância no estado líquido. Então, só aqui eu tenho calor que acarreta em uma variação de temperatura. Então, aqui é um calor sensível. Aqui eu tenho uma quantidade de calor que acarreta em uma mudança de fase. Então, aqui eu tenho um calor latente. E aqui, novamente, eu tenho uma mudança de temperatura. Novamente, calor sensível. Certo? E a gente tem aqui no eixo X a quantidade de calor em cada processo. Tá? Então, vou chamar isso daqui de 1, 2 e 3. O Q1, que é um calor sensível, dessa temperatura T0 até 0 graus, ele gastou aqui 2 quilocalorias. Por que 2 quilocalorias, pessoal? Vocês têm que considerar aqui que cada númerozinho no eixo X, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 3. Né? Isso que está dentro do parênteses, eu tenho que colocar aqui. 10 elevado a 3 é 1000, então aqui eu tenho 2000 calorias. Calor latente, né, o 2, eu tenho uma mudança de estado, então eu estou tendo uma mudança
No caso aqui, eu tenho calor latente. Então, neste processo, foi de 2 até 6. Então, eu tenho aqui uma inserção, né, de 4, 2 para 6, eu tenho 4 quilocalorias. 4.000 calorias. E na terceira etapa aqui, eu tenho novamente um calor sensível, porque está aumentando a temperatura. Foi de 6 para 8. De 6 para 8 eu tenho um aumento de 2. Então, novamente, 2 vezes 10 elevado a 3, que é 2.000 calorias. Então, vamos supor que eu queira saber quanto é essa temperatura final. A temperatura final vai ser uma temperatura positiva, né, pessoal? Este T0 aqui é uma temperatura negativa, porque está abaixo de zero. Será que teria como eu descobrir quanto é essa temperatura final? Então, eu tenho que usar aqui o Q3, né? O Q3 é que está ligado a essa temperatura final. Começa de 0 graus e vai até essa temperatura que eu quero determinar. Vamos lá, vamos achar este T1, temperatura final. O Q3 é calor sensível, então eu sei que é simplesmente massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Eu tenho quanto é o valor deste Q3, não tenho a massa. A questão me dá o calor específico da água, né? No estado líquido, calor específico da água no estado líquido é 1, no estado sólido 0,5, e o calor latente de fusão na transformação é 80. A questão desses 3 dados. Então, eu tenho aqui calor específico e tem a variação de temperatura, né? Vai de zero até este T1, que eu não sei qual é este T1. Então, também não sei a variação de temperatura. Então, vamos lá. Tem que ficar um incógnito aqui, que é o que eu quero achar. Isso me obriga a saber qual é a massa. Ele não dá na questão qual é a massa. Mas eu sei que o meu Q2, o calor latente de fusão, que é simplesmente a massa vezes o calor daquela transformação, e a questão me dá pelo gráfico, né? Quanto vale este Q2 e quanto vale o meu calor latente de fusão. Então, isso me permite encontrar quanto é a massa dessa substância. Vamos encontrar a massa. Então, encontrando a massa, eu posso encontrar ou essa temperatura final, como também a temperatura inicial. Para encontrar a temperatura inicial, eu teria que usar o Q1, né? Mas vamos só encontrar a temperatura final, no caso. Então, o meu Q2 é 4.000, não? 4.000 calorias. A massa, é o que eu quero saber. E o calor latente de fusão é 80. Foi dado aqui na questão. 80 calorias por grama. Então, eu já sei que eu vou encontrar a minha massa em gramas. Posso simplificar aqui, né? Cancelar um zero. Um zero. E eu vou ter que a minha massa, então, 8 está multiplicando, passa dividindo, vai ser 400 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5, então aqui eu vou ter 50 gramas. Essa é a massa da substância neste exemplo. Então, vamos encontrar a temperatura final.
O Q3, não? É 2.000. O Q3 é 2.000. A massa eu encontrei, que é 50. Calor específico no estado líquido é 1. Observe que eu estou no estado líquido. Se eu tivesse aqui, eu teria que usar o calor específico no estado sólido. E a variação de temperatura é sempre a final, que é o que eu quero encontrar, o T1, menos a inicial, que é 0. Neste processo vai de 0 até T1. Então, eu posso simplificar aqui. Uma vez o 0 não importa, né? Não vai fazer diferença. Eu vou ficar aqui com 5 vezes 1 é 5, 5 vezes T1, que é aqui 200. O T1 está multiplicando, o 5 está multiplicando o T1, passa dividindo. Então, o T1 vai ser 200 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4, né, pessoal? Então, eu vou ter 40. O outro 0 eu só acrescento aqui no final. Então, a temperatura final vai ser de 40 graus Celsius. Pronto, vocês poderiam encontrar a temperatura inicial também usando esse mesmo esquema, né? Só que ao invés do Q3, você vai usar o Q1, que é o Q1 que está ligado aqui à temperatura inicial. E é lógico que você vai esperar um valor negativo, né? Abaixo de 0, valor negativo. Dúvidas até aqui, pessoal, nessa questão? Dá tempo de resolver outra. Dúvidas? Não? Vamos fazer mais uma, né? De dilatação. Fazer uma dilatação, aqui não vai dar tempo. Ó, uma placa de vidro possui dimensões 2 metros, 1 metro, 2 por 1 por 3 centímetros. Quando está a temperatura ambiente, seu coeficiente de dilatação linear, ele dá o valor aqui do alfa, é 6 vezes 10 a menos 6. Se a placa sofre uma variação de temperatura, então ele já está dando a variação de temperatura, que é de 20 graus Celsius, de quanto será a variação de volume em centímetros cúbicos. Então, isso daqui, eu tenho que colocar tudo em centímetro, né? Aquele que é em centímetro cúbico. Então, vamos lá. Qual é o tipo de dilatação aqui? Se eu tenho 3 dimensões, eu tenho uma dilatação volumétrica. Então, eu tenho que usar a dilatação volumétrica. É o coeficiente de dilatação volumétrica, volume inicial, vezes variação de temperatura. Observe que ele não dá o coeficiente volumétrico, ele dá o coeficiente linear. Mas eu sei que o volumétrico é só multiplicar o linear por 3. Então, meu gama aqui vai ser 3 vezes 6, dá 18, vezes 10 a menos 6. Pronto, eu quero a dilatação, sei o coeficiente, sei a variação de temperatura e o volume. Para encontrar o volume é só multiplicar as 3 dimensões, né? Só que o cuidado de colocar tudo em centímetro. Então, 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, aqui vai ser 200 centímetros, tem que multiplicar por 100. Aqui também em metro, tem que multiplicar por 100. Então, vai ser 200. Oi. Perguntaram aqui no chat qual vai ser o conteúdo principal da sua prova. Principal é dilatação, certo? Mas tem 2 ou 3 questões envolvendo também calor latente e calor sensível. Pronto, então vamos encontrar o volume. 200, aqui também está em metro, eu vou multiplicar por 100, então, vezes 100 vezes 3. Aqui já está em centímetros.
Então, vamos colocar em potência, né, para facilitar a nossa vida. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, 6. E os zeros eu acrescento em forma de potência de base 10. 4 zeros. 10 elevado a 4. Fechou? É o volume inicial. Agora é só substituir, né, pessoal? Coeficiente 18 vezes 10 a menos 6. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. A dilatação vai ser o coeficiente 18 vezes 10 a menos 6. O volume inicial, que é 6 vezes 10 elevado a 4, vezes a variação de temperatura, que ele disse que é 20. 20 é 2 vezes 10, não? Para facilitar a nossa vida. Pronto, agora é só multiplicar, né, pessoal? Número com número, potência com potência. Então, vou multiplicar 18 vezes 6 vezes 2. 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 18. 2 vezes 8, 16. Vai dar 1, 3, 18. 6, 11, vai dar 1, dá 216, tá? O que faz com potência de mesma base? Vou repetir a base e somar os expoentes, no caso, quando eu estou multiplicando essas potências. Lá, então, eu tenho 4 e 1, 5 positivo com 6 negativo. Então, sobra menos 1. Mais 5 com menos 6, sobra menos 1. O que indica esse menos 1 aqui, pessoal? Que eu tenho que voltar a uma casa. Essa variação de volume foi de, voltando uma casa, 21,6 centímetros cúbicos. Então, está aqui a variação de volume, que a gente chama de dilatação, a dilatação volumétrica. Ia fazer mais uma, mas não dá mais tempo, né? Só estudou aí o tempo da nossa aula. Então, é basicamente, está bem parecido a prova com esse estilo de revisão, né? Então, se ligue naqueles conceitos que a gente abordou nas aplicações. Vai ter mais questões conceitual do que para você fazer conta, né, cálculo. Certo? Então, é isso. Eu desejo aí que vocês façam as boas avaliações nas próximas semanas, né? Não somente a minha, mas todas. E é praticamente a nossa última aula, né, pessoal? Se depois das bimestrais eu quero encontrar mais quem está devendo alguma coisa, né? Mas quem já entregou tudo, está ok. Depois das bimestrais já pode até, pelo menos da minha disciplina, considerar aí de férias, né? Estou falando na minha, certo? Não é no geral, pessoal. Eu quero, depois das bimestrais, encontrar com quem está devendo alguma coisa. Então, é isso. Qualquer dúvida, se tiver aí estudando, né? E se deparar com alguma dúvida, seja conceitual ou algum passo de um cálculo que não conseguiu resolver, só mandar um WhatsApp para mim que eu dou uma ajuda. Então, é isso. Boa aula na sequência. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.